Já a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quinta-feira, na cidade de Jundiaí, em São Paulo, um hacker apontado como autor de ameaças de explodir o Supremo Tribunal Federal no fim de 2022, antes da posse do presidente Lula. Repórter Álvaro Nocera agora chegando ao Jornal Jovem Pan e conta pra gente se há alguma ligação entre essa prisão e o atentado ao prédio do STF ontem. Bem-vindo, Álvaro. Boa noite para você, Thiago, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Esta é uma linha de investigação da polícia, mas ainda não é possível afirmar se havia algum tipo de relação entre os dois. Após uma operação, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um hacker em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, suspeito de enviar e-mails contendo ameaças de bomba contra o Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. O homem de 36 anos também era suspeito de fazer ameaças contra deputados do Rio Grande do Sul. Ele pertencia a grupos extremistas da Dark Web, que é o lado oculto da internet. Nesta operação, os policiais apreenderam computadores, pendrives e também celulares. Todos esses materiais vão passar pela perícia técnica. A investigação ela continua para apurar se há algum tipo de relação com Francisco Vanderlei Luiz, o autor, o responsável pelas explosões que aconteceram ontem à noite na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Volto com você, Thiago. Bom, Álvaro Nocera, falando dessa outra operação aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, você volta daqui a pouco com mais detalhes. Até daqui a pouco. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, também repudiou o extremismo e fez um alerta sobre o risco da impunidade no país. Acompanhe. Atos extremos não resolvem nada no regime democrático. Foi assim durante os atos antidemocráticos, durante todo o ano de 2022, e foi exatamente assim no 8 de janeiro do ano seguinte, em 2023. Portanto, é fundamental que todos nós venhamos repudiar, condenar veementemente esse tipo de prática. E também é necessário que nós possamos impedir, barrar o avanço de qualquer proposta de anistia. A impunidade ela é o combustível fundamental para prosperar esse tipo de prática. Elisiane Gama, vou chamar o Cristiano Vilela, a reação política a esse caso, inclusive, não é, Vilela, há uma preocupação que isso possa acabar exacerbando ainda mais a situação política do país, principalmente os confrontos, mesmo que virtuais, não é? Mas é uma preocupação, não é? Ah, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação. Eu vejo que é um episódio que, muito embora tudo indique que seja um caso isolado, feito por uma pessoa de forma isolada, mas isso traz à memória os atos graves do dia 8 de janeiro, tem essa questão da anistia que vinha se falando muito nos últimos tempos, e dentro de um ambiente que ainda é bastante polarizado, me parece natural que um contexto como esse faça com que um lado se utilize desse episódio para demonstrar que, de fato, existe um grande risco, um grande perigo e tudo mais. Eu vejo que, infelizmente, isso acaba afastando um pouco o país de um certo consenso, de uma certa normalidade, ou pelo menos da busca por uma certa normalidade. Quanto mais tivermos dois lados muito bem definidos e com feições de ataques um para o outro, fica mais difícil construir pontos, construir consensos. Eu acho que talvez esse episódio nos afastou um pouco dessa possibilidade agora nesse momento.